Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do nosso Fertilidade Cast, um projeto construído com a parceria da Associação Brasileira de Reprodução Assistida e a revista Evolution. É uma grande honra receber todos vocês e, especialmente, direto aqui do nosso estúdio, receber 3 autoridades que são muito importantes na construção de uma história que marca o desenhar do nosso segmento. Hoje recebo aqui o passado, o presente e o futuro da sociedade, da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, e vou pedir para que nossos convidados se apresentem. Sei que todo o nosso setor já conhece essas grandes referências, líderes que atuam em defesa do nosso setor, e agora quero pedir para a doutora Hitomi Nakagawa, nossa vice-presidente da Rede Lara e também ex-presidente da SBRA, falar um pouco e se apresentar para o nosso público. Bom, sou Hitomi, sou ginecologista, né? É um prazer estar com vocês, falando um pouquinho do passado sobre a SBRA. Obrigada, doutora Hitomi. Doutor Álvaro, fala um pouco desse presente aí, se apresenta para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos falar um pouco sobre o presente, 2025 da associação, e é um prazer pensar na associação como um todo. E pensando no futuro aí, caminhando nessa trajetória, caminhando para o futuro, vou pedir que vocês conheçam um pouco mais sobre o doutor Roberto Antunes. Olá, bom, meu nome é Roberto, é um prazer estar aqui mais uma vez, e um prazer estar aqui junto com a Hitomi, com o Álvaro, para a gente conversar um pouquinho sobre os rumos da nossa associação e os próximos passos que vêm aí pela frente. Então, queremos saber como foi que surgiu a história e a trajetória da SBRA. E para falar um pouco desse nascimento, dessa trajetória, eu queria ouvir um pouco do que marcou a SBRA, a doutora Hitomi, nessa construção, como nasceu esse projeto e essa importante instituição. Bom, a SBRA é uma dissidência de uma outra entidade científica, né? Talvez em termos ginecológicos foi a primeira entidade, porém a reprodução assistida no mundo cresceu tanto, né, que precisava de uma visão e um carinho, uma dedicação especial para o tema. E daí surgiu inicialmente uma sociedade de amigos, digamos assim, que evoluiu, continuando sendo uma sociedade de amigos, mas com um foco científico dentro da área como objetivo. E falando um pouco desse início, dessa trajetória, também tiveram muitos desafios aí na parte da tecnologia, nessa regulamentação e aceitação e formação de profissionais. Conta pra gente, doutor Álvaro, um pouco de como foi construído esse trabalho nessa implementação da associação. Perfeito. Eu acho que o Hitomi colocou uma coisa muito importante. A amizade e ciência, né? No sentido de, sim, pessoas que temos talvez opiniões diferentes, pensamentos diferentes, mas estamos unidos em torno de um propósito, né? Que é ajudar os casais com dificuldade de gestar e em conseguir o seu sonho. Então, acho que esse sonho de estarmos juntos em prol de um bem comum tem unido a sociedade nesses anos. Então, estar hoje vivenciando essa transição da sociedade, né, na presidência atual, e vendo que ela continua sendo unida, e talvez esse seja um dos pontos importantes para frente, né, Roberto, em relação ao processo. Temos pensado muito em unidade nesses anos como um todo, e a unidade sim, com opiniões diferentes, mas eu acho que essa questão do futuro, a gente sempre tem que estar com a esperança de algo novo, mas eu acho que temos eu diria assim, alguns valores que são importantes ser mantidos nesse processo como um todo. Sem dúvida. Destaca um pouco do que marcou para você, doutor Roberto, não só como líder, mas também como associado, a construção dessa trajetória aqui, que a doutora Hitomi narrou um pouco da importância dela, né, de como nasceu de um grande elo de profissionais e amigos. Bom, eu sou o mais novo do grupo, e o novo presidente, mas apesar de ser o mais novo, eu tive algumas sortes na minha vida, e eu tive a oportunidade de acompanhar
eu não consegui acompanhar o nascimento da sociedade, mas eu acompanho a sociedade há muitos e muitos e muitos anos. E eu presenciei bem de perto todo esse florescimento da sociedade e todos esses anos, acho que algo que a Hitomi ressaltou, o Álvaro ressaltou, e eu vou ressaltar também, é a união da sociedade. E aí o Álvaro falou, eu estou encabeçando a próxima chapa da presidência da sociedade, e não à toa eu escolhi o nome da chapa de sustentabilidade reprodutiva. E sustentabilidade, tudo para se sustentar precisa de uma base forte. Com certeza. Então, se você não tem uma base forte, você não vai chegar a lugar algum. Não vai se sustentar, não fica de pé. Então, muito do que a sociedade consegue hoje se dá basicamente em função dos ideais e em prol da medicina reprodutiva, da reprodução assistida e da união dos seus associados, que, como o Dr. Álvaro ressaltou, podem pensar de formas diferentes por vezes, mas a gente sempre prioriza o bem comum. E com isso a gente vai conseguindo não só se sustentar, mas crescer. Seguimos crescendo. Acho que somos a maior sociedade de medicina reprodutiva. Acho que eu posso falar com muita tranquilidade da América Latina. E é o maior congresso da América Latina, o nosso principal periódico científico, que é uma dos outros pilares que nós temos. É o nosso. Isso tudo é motivo de muito orgulho para mim. Porque se eu vou ter a oportunidade de caminhar com a sociedade daqui para frente, isso daí é em função do que não só a Hitomi, mas todos os outros presidentes conseguiram plantar, e que o Álvaro vem semeando, e que eu, se Deus quiser, vou conseguir dar alguma contribuição daqui para frente. Com certeza, o doutor Roberto, né, doutor Hitomi? Realmente, a gente tinha, no início, lá atrás, 4 objetivos principais, né? O primeiro deles era desmistificar a reprodução assistida. O segundo é fazer com que a SBRA fosse fonte de informações científicas, não só para os colegas da área de saúde, mas também para a população leiga, para a mídia. Então, educação foi um dos nossos pilares. O terceiro, que o Roberto citou, foi justamente inserir o nosso journal, JBRA, num meio mundial. E hoje ele está dentro do PubMed, que talvez não, é a maior base de dados no mundo em termos de medicina. E o quarto objetivo era justamente fortalecer as instituições, as clínicas, os serviços locais, integrando de forma interdisciplinar. Então, psicólogos, embriologistas, nutricionistas, todos dentro desse contexto, biólogos, né? E por aí vai. Então, acho que já conseguimos bastante coisa nesse sentido. Falamos um pouco dessa regulação, dessa evolução, e contando nisso, fala um pouco da evolução dos tratamentos, né? Eu acho que das técnicas, como elas nasceram e como elas também foram evoluindo. Eu queria ouvir dos três um pouco dessa tendência de inovação dentro dos procedimentos. Bom, eu vou colocar um tópico só que está evoluindo de forma exponencial, que é a entrada da inteligência artificial. Então, quando eu comecei, a gente não tinha nem como controlar a ovulação. Então, as coletas eram transvaginais, né, por ultrassom transvaginal, como é hoje, mas começou com laparoscopia, começou com uma cirurgia com anestesia geral. A partir daí, a gente também ia de madrugada para o hospital porque achava que aquele era o momento que o óvulo estaria maduro e antes que rompesse, né, na cavidade abdominal, tinha que ser coletado. Então, quantas madrugadas que a gente ia? E da parte da embriologia,
não existia meios de cultivo comerciais com N variações como existe hoje. Você tinha que sentar lá com a embriologista e preparar esse meio. Então começou daí. Agora o artificial hoje está dando no laboratório, desde selecionar o melhor momento para você coletar o óvulo, qual a dose ideal para aquela paciente, personalização, selecionar o melhor espermatozoide, inseminar, acompanhar tudo no laboratório, só falta transferir. E a transformação desse processo como um todo, né? Então, anteriormente, você fertilizava alguns ovos e a gente colocava 2, 3 a 4 embriões, né? Onde naquele momento existia um risco muito grande de gemelaridade, né? Então, no decorrer dos 45 anos, né, de medicina reprodutiva, a evolução do laboratório, né, em relação à estufa, ao meio de cultivo, a uma série de estruturas que foram aprendidas nesse processo como um todo, em que hoje você tem a possibilidade, né, a gente transferir embrião com 24, 48 horas, eventualmente 72, hoje a gente espera 5, 6 dias em que o embrião chegue em blastocisto, quer dizer, essa transformação e as taxas de gravidez. Então hoje a gente coloca um embrião, eventualmente 2, né? Então a single trança, quer dizer, hoje a princípio com um embrião você tem um prognóstico de gravidez muito expressivo e o risco gestacional muitas vezes muito menor do que uma gestação gemelar que a gente efetivamente tinha. Então essa transformação, esse uma evolução assim bem significativa quando você vê esse histórico reprodutivo. Sem dúvida. Mais uma vez, eu sou o mais novo do grupo, mas eu peguei algumas transições muito relevantes e mesmo sendo mais novo, eu posso afirmar assim categoricamente que nada ou quase nada do que eu fiz quando eu comecei a acompanhar e trabalhar com medicina reprodutiva, eu faço, mudou tudo. Então, você transferia embrião a fresco, congelar era a exceção da exceção. Hoje você congela todo mundo e transfere a fresco um ou outro. O laboratório, você só transferia embriões de estágio de clivagem, D2, D3. Como o Álvaro falou, até 72 horas no máximo você já estava transferindo. Hoje você deixa os embriões ficarem 5, 6, 7 dias em cultivo, você ajusta, personaliza a janela de transferência quando o embrião não acompanha, você personaliza o suporte adequado de corpo de fase lútea, você consegue fazer análises genéticas pré-implantacionais com muito mais assertividade. O pessoal hoje ainda discute sobre PGTA, mas as técnicas atuais de PGTA, elas, se a gente comparar com as de FISH, antigamente era um monte de borrão ali colorido, errava mais do que acertava, então assim, é uma evolução tremenda. O próprio bloqueio, né? Antes não se bloqueava, depois se bloqueava com um agonista. Eu cheguei a pegar a era dos agonistas, tá? Eu peguei a transição do agonista para o antagonista. E hoje a gente só fala já em bloqueios com progestágenos, enfim. Mas eu acho que a revolução maior que a gente está tendo agora, de fato, diz respeito à implementação da inteligência artificial e dos algoritmos de machine learning, de deep learning, que vem se implantando e se a gente acha que mudou muito agora, daqui a alguns anos, quando for, sei lá, o presente ou o passado, certamente vai estar muito mais avançado do que o que a gente tem, hoje. E com todo esse papel, acho que essa responsabilidade institucional, ela fica cada vez mais forte e primordial. Por quê? Porque vocês têm que atuar como sociedade, como uma associação que representa não só a regulamentação, mas o acompanhamento de todas essas inovações e da certificação. Então, queria entender como
até para o nosso público entender um pouco da história, de como funcionavam as certificações, como funciona hoje esse trabalho, né, de certificar, de regulamentar e de representar uma categoria muito importante. A gente está aí com a política, toda hora tem uma pauta em discussão e evidência, acho que é a soma de conhecimentos, a soma dessa notoriedade científica que dá robustez, né, a defender o setor, a defender a categoria, a defender os profissionais, para principalmente preservar o paciente. Então, eu queria que você contasse um pouco, doutora Hitomi, sobre os protocolos e sobre a importância dessa certificação na representação. Bom, começando um pouquinho lá atrás, né, existiu uma época, tá, que talvez, vamos dizer, o mercado era mais fechado, e não existiam tantos cursos quanto a gente tem atualmente. Então, o que nós fizemos? Nós precisávamos sair do país, ir num serviço, né, de reconhecida capacidade, e ir lá passar um tempo X, eu fiz isso, o Álvaro também, para poder trazer o que você iria fazer. Né? Embriologista, a gente é que treinava embriologista. Olha. Não é? Então, esses talvez fossem os primórdios. Depois você começa a enviar embriologista para os serviços, onde tem as técnicas que você gostaria que ele incorporasse para o seu laboratório, né? Enviando através desses profissionais, através de contatos pessoais. Hoje não, hoje nós temos bastante cursos, nós temos certificações tanto de entidades científicas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, reconhecidos pela Associação Médica Brasileira, você tem relatórios que você tem que fazer com o controle de embriões congelados no Brasil, que é o CISEMBRO, da Anvisa, Ministério da Saúde, tem certificação de clínicas, né? Através, por exemplo, da rede latino-americana, com visitas locais, de acordo com os resultados que cada clínica tem em cada área, e a partir daí, aquela clínica não está funcionando tão bem, você tem como ajudá-los a pegar modelos de locais que estão funcionando e passar para eles. Então, o objetivo das entidades é nesse sentido também. E quais o que está contribuindo, doutor Álvaro, que você percebe de toda essa trajetória da implementação, acho que da educação, da certificação e da preparação, uma série de cursos como tem hoje, como que a SBRA, a associação, ela consegue trabalhar esse controle, né? E acho que ela também tem muitos cursos que ela concede para justamente ter essa segurança na preparação desses profissionais. Nós estamos vivenciando, né, o próprio Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida 2025 está sendo um marco na nossa sociedade, no nosso meio, em função do número de pessoas que vieram para São Paulo e se empenharam. Então, a gente tem visto realmente eu diria assim, de nós estamos conseguindo realmente, através da ciência e através da educação, temos bastante tranquilidade em realmente estarmos passando o que tem de melhor no mundo. Eu acho que o que a doutora Hitomi falou é importante. O que a gente faz no Brasil é comparável, ou com todo respeito, ainda melhor até com alguns serviços nos Estados Unidos ou própria Europa. Então, eu acho que esse orgulho, com todo respeito, a gente tem, e eu acho que deve ter mesmo, né, dos prognósticos de gravidez, daquilo que a gente realmente já domina. E eu gostaria houve nesses últimos 2-3 anos também, até o próprio site da sociedade, a gente abriu uma ala, né, para o associado, e nós ousamos também ser uma fonte uma fonte para o público leigo. Acho que isso é uma coisa importante, porque como existe uma gama de informações muito grande hoje na sociedade como um todo, nós também estamos levantando como uma entidade em que aquilo que é afirmado tem base científica, tem base de ciência, tem credibilidade, porque infelizmente nessa intenção do novo, nem sempre o novo
realmente o melhor, vamos colocar nesse processo. Isso é muito difícil quando você está na medicina de ponta. Muito difícil. Em que eu preciso saber que aquilo que é novo, ele é eficiente, não, a segurança entre o novo e o, né? Então, eu acho que isso é muito importante e que a gente tem buscado nesses últimos tempos de também ser essa fonte de informação também para o público leigo. Eu acho que, e eu vou remeter um pouco aqui ao passado e ao presente, já que eles estão humildes. Já estão jogando a responsabilidade não, gigante para o seu futuro. Não. A associação foi a primeira entidade em medicina reprodutiva a oferecer títulos de capacitação, não só para os profissionais médicos da área, como também para as enfermeiras, para as psicólogas. A associação trabalhou de forma muito intensa para conseguir sustentar os pilares que a doutora Hitomi colocou, de oferecer conhecimento técnico de ponta para os profissionais. Então, assim, o nosso jornal, o Journal, o JBRA, atualmente ele está, em termos de fator de impacto, à frente de muitas publicações super conhecidas da área. Ele é buscado por profissionais do mundo inteiro para submeter as suas pesquisas, para passar pelo nosso crivo para publicação. Isso vem crescendo e nos últimos anos, agora, na gestão do Álvaro, cresceu enormemente. A gente passou a oferecer algo que é muito relevante, que não é só o conhecimento técnico para quem é da área, mas para o público leigo. Então, nosso site ele tem a opção do leigo, entrar ali e saber que vai ter acesso a uma informação de qualidade. Como o Álvaro falou, os casais que sofrem com a infertilidade, eles são muito vulneráveis a qualquer tipo de tratamento ou qualquer coisa que você ofereça para eles. E é importante que eles tenham acesso à informação técnica numa linguagem leiga para eles saberem o que tem eficácia e o que não tem eficácia. Há 2 anos atrás, a sociedade publicou uma atualização sobre quais os tratamentos que nós chamamos de add-ons, que são aqueles tratamentos extras que teriam maior eficácia ou não. Isso é publicação nossa, daqui do Brasil. E, enfim, isso são coisas que a gente vem trabalhando. Olhando para o futuro e pensando na formação tanto de novos profissionais do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista das áreas paramédicas, embriologistas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas. O Dr. Álvaro começou esse projeto, nós estamos seguindo com ele, com que é o SBRA Academy, que é oferecer, nós estamos oferecendo cursos de capacitação, que são cursos viáveis e fáceis, online, de ser ministrados por profissionais competentes da área para aumentar o nível de conhecimento dos profissionais que porventura queiram vir a trabalhar com a produção. A gente está trabalhando aqui, tentamos fazer agora, no final da gestão do Álvaro, e se tudo correr bem, vai ficar com uma tarefa aqui para a minha gestão, um tratado da sociedade voltado para público específico, para público técnico, para médicos, para embriologistas, para todos que trabalham na área com linguagem técnica, que é um ponto importante, uma referência importante para você ter pela sociedade. Então a sociedade segue trabalhando e caminhando, e se Deus quiser, crescendo. E agora, parabéns, né, pelos trabalhos desenvolvidos, pela seriedade, pelo comprometimento, pelo respeito com os pacientes, com todos os profissionais associados. Hoje somos quantos associados na associação? Quantos são? Bom, eu sei, nós estamos com Rose, quantas sociedades? Rose é secretária. Ô, mão suja. Rose, me ajuda com a resposta.
560. 560. E olhando para essas 560 pessoas que hoje já fazem parte, para as que precisamos atingir, para a sociedade que a gente precisa comunicar, o que vocês esperam olhando para o futuro daqui a 5 ou 10 anos para a associação? Quero a resposta. Então eu vou fazer um apelo aqui, aproveitar aqui a mídia e o podcast. Você vê, nós temos 560 sócios, digamos assim, kits. Isso flutua um pouco para cima, para baixo, à medida em que você vai chegando próximo dos congressos. Mas, pra vocês terem uma ideia, o nosso congresso agora, 2025, ele está com quase 2.500 inscritos. Então, o que a gente tenta sempre despertar em todas as pessoas que têm interesse pela área é da importância da vida associativa. Você sozinho, você pode até crescer, mas se você está dentro da vida associativa, você está muito mais protegido, você vai ter um potencial de educação continuada maior, você vai ter um potencial de impactar a sua clínica e o seu dia a dia muito maior. Então, a sociedade ela vem sempre crescendo, mas você vê, a gente tem o tamanho em termos de número de associados nem sempre reflete a importância e o número de pessoas que a gente atinge. E aí o pedido para o futuro é associem-se à SBRA. É isso aí. Vale a pena, não é caro, gente, e você tem uma série de benefícios da vida associativa que vai trazer para vocês no dia a dia. Fala um pouco desses benefícios oferecidos para os associados. Tem uma Academy? Não, mais uma vez, você tem o SBR Academy, você está respaldado pela sociedade enquanto sócio, você tem acesso às titulações todas da sociedade, você tem acesso a informações técnicas que nós produzimos de conteúdo, tanto para divulgação para o público leigo, quanto para o público especializado, para o pessoal técnico. Então, você consegue ter um acesso mais fácil aqui ao Congresso, que é o momento em que todos nós nos encontramos pelo menos ali uma vez por ano. Então, assim, você estar dentro da SBRA formalmente é algo que é relevante, é importante, a gente precisa disso para a gente continuar tendo a nossa sustentabilidade, senão daqui a pouco nós vamos indo e tem que ter gente aqui para continuar tocando o barco e fazer todas essas ações que a Hitome fez e faz. Ela está se colocando como passado, a Hitome ajuda pra caramba, gente, isso é verdade. E além da sociedade, ela também atua na vice-presidência da Rede Lara, né, que é a Rede Latino-Americana também. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, associe-se, nós precisamos de vocês. E agora eu quero saber um pouco mais sobre a desigualdade que existe, né, para possibilitar tratamentos. Então, e quanto mais acesso, a gente precisa promover mais acesso, como o Dr. Roberto colocou, né, uma doença silenciosa. Né? Então, como a sociedade vê esse futuro nessa ampliação de acesso, atendendo a todos os tipos de pessoas que necessitam de tratamentos? Bom, a gente sabe que serviço público são pouquíssimas unidades, né, que não consegue atender, a fila é grande, e às vezes essas pessoas que estão, principalmente a mulher, aguardando na fila, pedem, de repente, a oportunidade pelo avanço da idade da mulher. E aí, a resposta em termos de ter o seu gameta, né, de qualidade, em quantidade que possa submeter a um tratamento é muito difícil. Uma das questões, a gente sabe o quanto a população vem encolhendo, não só no mundo, mas no Brasil e em alguns estados, muito mais do que em outros. Eu acho que atingir pela educação, nosso papel de educar, de informar, de falar muito sobre esse limite reprodutivo, principalmente feminino, mas também masculino, que à medida que os estudos foram saindo, a gente sabe que tem interferência paterna e importante, significativa.
Existe também, nós vamos ter o presidente da IFFS, que é International Federation of Fertility Societies, que é o Marcos Horton, um argentino, que desde a gestão passada lançou uma campanha mundial que chama More Joy, ou trazer mais alegria por meio das famílias se completarem. E uma das propostas é incentivar, né, e nós temos no Brasil indústrias que fazem isso, ou empresas que fazem isso, aquelas pessoas, mulheres ou homens que não têm uma perspectiva de engravidar logo, né, ter essas empresas que façam ou que ajudem a essas mulheres preservarem os seus gametas e ter um potencial futuro de completar suas famílias. Então, essa seria uma saída com entidades, instituições, né, para que o máximo de pessoas possam ser beneficiadas por esse tipo de campanha. Perfeito, e eu acho que também precisamos sensibilizar o poder público, né? Então, porque o fato é que a demanda da reprodução humana a nível de sociedade, a população está diminuindo, né, engravidando cada vez mais tarde, já estamos num ponto de corte de taxas de gravidez pelo número de habitantes, ou seja, o fato é que a sociedade como um todo, eu diria o Brasil, também está precisando de ajuda para equacionar a questão reprodutiva. Então, sensibilizar o governo, né, através de incentivação de novos grupos ou novos centros de reprodução assistida que possam estar vinculados com o poder público, né, ou eventualmente buscar algum tipo de benefício em relação a viabilizar os procedimentos de reprodução assistidas nos modelos que já existem, para você fazer uma ampliação. Nós temos, ou seja, a sensibilização que é uma necessidade e que nós precisamos, o More Joy, né, que o Dr. Marcos, nos Estados Unidos, ou própria Europa, ou na Ásia especialmente, no Japão, né, foi o Congresso Mundial, foi no Japão, nós tivemos a grata possibilidade de estar lá junto. Eles estão com 1,1, se eu não me engano, um negócio, eles estão regredindo, né, e lá eles incentivam, né, Não é só eles, né? A gente aqui também, paixão, putz. Nós somos em 1,6, né? Então, eu acho que isso está surgindo de uma maneira bastante importante no Brasil e no mundo, né? Então, chegando nos momentos finais, quero agradecer imensamente em nome da associação e da Evolution a participação de vocês e no nosso Fertilidade Cast, pedir para que façam as considerações finais, doutora Hitomi. Bom, eu acho que essa de continuar cada vez mais informando, educando, não só trazendo informações científicas para os profissionais de saúde, mas principalmente a população. E eu acho que cada vez mais, não só as entidades científicas, mas também a parte educacional, né, de ministério, que é o que o Álvaro levantou. A gente precisa dessa integração para que mais pessoas possam ter a opção de ter ou não e quando ter seus filhos. É verdade, doutora Hitomi. E eu vou me permitir pedir que Deus nos abençoe nesse processo, né? Dê muita luz, para que possamos ser salvos, para que possamos ser luz, porque quem lida com a fragilidade como nós lidamos, que é o sonho de muitas e muitas pessoas que não conseguem atingir aquele sonho sem uma ajuda específica, né? Que Deus nos abençoe, né? E que possamos ser esse instrumento de realmente regar essa terra e que possa dar muito fruto. Eu acho que realmente que possam ser abençoados com sabedoria, discernimento e realmente como instrumento aí na mão né? Que possamos aí ser essa fonte de plantação, de colheita. Eu acho, bom,
a ciência e a fé, elas têm que sempre caminhar juntas, né? Essa dicotomia ou essa separação foi algo que é ruim, né? Eu acho que um tem que caminhar junto com o outro. Mas, sem dúvida, nosso trabalho, por mais que a gente esteja torcendo e que a gente tem que torcer e ter fé, e a gente precisa educar. Eu acho que educar é o caminho. E aí, tanto do ponto de vista dos leigos, quanto do ponto de vista da população geral, quanto do ponto de vista dos médicos. É extremamente relevante o papel da SBRA dentro da realidade reprodutiva do Brasil. O Brasil, em 2053, o crescimento é zero. Não é? E a partir de 2053 vira a curva, passa a ter um crescimento negativo. E nenhum país, nenhuma nação se sustenta com crescimento negativo. Então isso já é pode parecer que falta muito tempo, mas não falta, isso é rápido. E a gente precisa de muita orientação reprodutiva para a nossa população. Fala-se muito sobre anticoncepção e contracepção e muito pouco sobre a parte do planejamento familiar, do cerne da palavra, de como planejar a sua família. Então isso é extremamente importante, e essas iniciativas da sociedade, seja do ponto de vista técnico, voltado para o público técnico, para médicos, embriologistas, enfermeiras, nutricionistas, enfim, psicólogas, sobre medicina reprodutiva, ela é fundamental, e as nossas iniciativas para tentar atingir a população geral também são fundamentais. Então, podem contar com a gente, se tudo caminhar bem, seguiremos em frente, crescendo e tentando orientar sempre a população, atrás do poder público, para conseguir melhores condições reprodutivas para a nossa população. Parece uma bobeira, um país que tem tantas desigualdades e tantos outros problemas. Acho que eu falei, nenhum país se sustenta onde a população não está crescendo. Isso simplesmente não acontece. Então isso é uma urgência, eu diria até uma emergência já, do ponto de vista de saúde pública e do poder público. Já passou do tempo de abrir os olhos com relação a isso. Então, encerro esse programa parabenizando vocês pelo belíssimo trabalho que realizam, pela representatividade, por valorizarem a informação, a educação como um pilar fundamental e estratégico, acho que dessa união do setor, para que a gente promova cada vez mais representatividade, não só com a sociedade, mas no parlamento, no Congresso, que temos muito que dialogar. Então, convido vocês a continuarem aqui conosco em nosso canal, acompanhando todos os episódios, com todo esse trabalho que está sendo construído aqui por essa liderança e por muitos profissionais que nos ajudam a levar informação segura, qualificada e muito importante para você se orientar. Obrigada, pessoal. Muito obrigada.